Olá, está no ar o Bom para Todos. A maioridade penal vale a partir dos 18 anos de idade. Essa lei foi aprovada em 1940. O indivíduo deve responder pelos seus atos aos 18 anos ou deve haver a redução da maioridade penal? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Aqui o cidadão tem espaço, prestação de serviço e informações de interesse. Você pode sugerir temas e comentar o nosso programa. Participe conosco. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Acompanhe o nosso programa ao vivo pela internet. Acesse o site www.tvt.org.br. Além disso, você também pode ouvir pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. 50 anos depois, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a maioridade penal foi mantida. Foram criadas medidas socioeducativas para a reeducação dos menores infratores. As medidas adotadas pelo ECA não foram suficientes para reduzir a criminalidade de menores. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, de 2011 a 2012, o número de perdões na área da infância e juventude caiu em 5%. E a quantidade de infrações graves envolvendo menores cresceu 7%. As mudanças sociais dos últimos anos, o amadurecimento dos jovens e o aumento da violência justificam a redução da maioridade penal, segundo alguns especialistas. O assunto está sendo discutido no Congresso Nacional. A partir do momento que pode votar, que pode ajudar a escolher o futuro do nosso Brasil, eu acho que pode também já pagar pelos seus erros, sim. A cultura, a educação, o lazer, a família, que são proteções do menor, quando elas não são cumpridas, elas não são tuteladas de forma correta, a tendência é a criança, o menor, ele se desviar do caminho correto. Os caras estão matando, estão roubando com 15, 16 anos, pô. Às vezes o cara rouba porque ele não tem condições, ele tá pedindo, ninguém dá, o cara vai lá e vai roubar. Se ninguém investe na educação, ninguém ajuda. Se investisse em educação, acho que não teria tanta necessidade de reduzir a idade penal. Tinha que investir na educação e também no sistema prisional. Hoje em dia o sistema não está nem um pouco preocupado em reabilitar ninguém. Não tem recuperação porque chega aqui fora também não tem oportunidade. Eles saem dali mais formados na criminalidade do que eles aqui fora, colocando eles para estudar. É importante entender quais são os jovens que estão sendo atacados por essas medidas. Não são jovens de classe média alta. É o jovem de periferia, é o negro. Esses são os jovens que estão sendo atacados por essa medida. Não tem creche, não tem escola, que é o básico para o ser humano. Não tem alimentação. Estamos vendo jovens na rua, estamos vendo jogado. E vem falar para mim que a cadeia é o caminho. A cadeia é o caminho para quem? Prestação de serviço é isso, aqui no programa Bom para Todos, na sua TVT. Nós vamos conversar aqui no programa com o advogado Ariel de Castro Alves. Ele é presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB de São Bernardo do Campo e também é membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Nossa equipe foi às ruas e registrou perguntas de várias pessoas. A redução da maioridade penal resolveria o problema da marginalidade junto aos jovens? Tudo isso no Bom para Todos, daqui a pouco, depois de um pequeno intervalo. Estamos de volta com Bom para Todos. No programa de hoje estamos falando sobre a redução ou não da maioridade penal. Um maior rigor da lei pode diminuir a violência dos menores e é o argumento dos que defendem a redução da maioridade penal. Por outro lado, os que pregam a manutenção dos 18 anos pedem melhores condições de educação, saúde e de emprego e um tratamento melhor nas unidades de internação. Você já mandou sua pergunta? Participe! facebook.com/RedeTVT ou então @RedeTVT pelo Twitter. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo.
Está aqui no estúdio da TVT o advogado Ariel Castro Alves, membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Olá, Ariel, muito obrigada pela sua participação. Ok, obrigado, é um prazer participar do Bom para Todos. Ariel, a lei de 1940, 50 anos depois veio o ECA. Eu queria saber, os tempos mudam e não precisa melhorar essas leis? Essas leis não precisam ser revistas? Toda lei pode ser atualizada, inclusive hoje se discute no próprio Conselho Nacional da Criança e do Adolescente a questão do tempo de internação, avaliando sobre a ótica, será que 3 anos são necessários, é o tempo hábil para se conseguir um trabalho com êxito de ressocialização, de recuperação desses adolescentes. Então, é claro, o Estatuto é de 90, a qualquer momento pode ocorrer um processo de reestruturação, de readaptação da legislação. E a reeducação tem funcionado nesses casos? Nós entendemos que ainda há muito por fazer, né? A avaliação nacional do próprio Conselho Nacional de Justiça mostra dificuldades em boa parte das unidades de internação, além também de um processo de sucateamento dos programas de liberdade assistida. Então isso justifica a redução? E de prestação de serviço à comunidade, mas não justifica. Na verdade, os índices que nós temos nessa questão da reincidência do adolescente que passa por unidades de internação, eles giram em torno de 30%, segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Uma pesquisa do CNJ avaliou em torno de 40%, mas nós temos outros índices também. Algumas unidades da própria Fundação Casa têm índices oficiais de 13% apenas de reincidência. Temos programas socioeducativos, como desenvolvido aqui mesmo na Fundação Criança de Liberdade Assistida, com índices de 8%, em São Carlos em torno de 4%. Então isso mostra que as medidas socioeducativas podem ressocializar muito mais do que o sistema penitenciário, onde a reincidência média está em torno de 70%, conforme o censo do Ministério da Justiça. Nós temos muitas perguntas da população para você. Vamos ouvir a primeira, que quem fez foi o Elton. Antes de aprovar a redução, não seria melhor garantir os direitos básicos ao cidadão? Exatamente. Quando nós temos um adolescente em conflito com a lei, nós temos todo um histórico de violação dos direitos dele enquanto criança. Desde o momento que nasceu, até depois a falta de vaga em creche, a falta de um atendimento adequado quando ele precisou na questão do envolvimento com drogas, a falta de uma educação de qualidade para esse jovem. Na verdade, o crime só inclui quando o Estado e a sociedade excluem. E nós não podemos exigir que um adolescente valorize a vida do outro se ele nunca teve a sua vida valorizada. Quem pergunta agora é Elisângela Xavier. Não era melhor que fosse revisto o Código Penal ao invés da redução da maioridade penal? Na verdade, é fundamental uma reformulação do Código Penal e de processo penal, o que tem sido tratado hoje. Eu, pessoalmente, entendo que muitas vezes os crimes contra a vida acabam tendo penas mais baixas do que os crimes patrimoniais. E isso é uma inversão completa de valores. A vida humana tem que ser o principal valor de uma sociedade civilizada. Então, é importante essa reformulação, mas mais que isso, nós precisamos reformular as polícias e o próprio aparato de justiça. Não adianta termos leis rígidas se nós não temos investigação e esclarecimento de crimes e punição dos culpados. Hoje no Brasil, o índice médio de esclarecimento de crimes é de 3% de todos os crimes que são registrados os boletins de ocorrência e 8% dos homicídios, conforme o último mapa da violência. Já dizia há muitos anos, na área criminal, o Marquês de Pecari, o que inibe o criminoso não é o tamanho da pena, é a certeza de punição. Ainda sobre Constituição é a próxima pergunta da Cristiane. A Constituição pode ser mudada em relação à maioridade penal? Se trata de cláusula pétrea.
não pode ocorrer essa mudança de redução da maioridade penal, porque a Constituição ela tem os seus direitos e garantias fundamentais e o entendimento de muitos juristas, inclusive vários ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, além da Ordem dos Advogados do Brasil, é que não se pode abolir direitos e garantias fundamentais. E não pode haver uma emenda? Não, emenda constitucional não cabe. Teria que ser convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte, como a que ocorreu em 88. Por isso essas propostas, desde 94, elas todas foram rechaçadas na própria Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos mais uma pergunta, vamos ouvir. A redução da maioridade penal resolveria o problema da marginalidade junto aos jovens? Na verdade, nós entendemos que só aperfeiçoaria o envolvimento de adolescentes na criminalidade. Colocar um adolescente, por exemplo, num centro de detenção provisória, como o de São Bernardo, são 600 vagas com 2.500 presos, sem qualquer perspectiva de trabalho, de educação, de atividades. Então, certamente, aprofundaria esse adolescente no mundo da marginalidade. Então, nós teríamos criminosos cada vez mais precoces, ainda mais com esse dado de reincidência em torno de 70%. Cada 10 pessoas que saem do presídio, 7 voltam a cometer novos crimes. Enquanto no sistema de internação de adolescentes, nós temos de cada 10 que saem, 3 que voltam a cometer novos crimes. E se o estatuto for aplicado adequadamente, nós podemos ter índices de 0% de reincidência. Vamos ouvir agora o Rafael do Vale. A impunidade não faz com que os jovens sejam utilizados por gangues, já que eles não são responsabilizados? Existe muitas vezes uma distorção, até patrocinada pelos veículos de comunicação sensacionalistas, como se não houvesse nenhum tipo de punição ao adolescente que comete um ato infracional. Muitas vezes, pelo uso do termo medida socioeducativa, se acha que puramente ele vai ser obrigado a frequentar a escola. Não é verdade, ele é privado também da sua liberdade, ele vai ficar em unidades de internação e que são formas de punição. Nós podemos dizer que o Brasil tem uma responsabilidade penal juvenil a partir dos 12 anos de idade, que os adolescentes podem, inclusive, ser privados de liberdade ou podem sofrer uma liberdade assistida, uma prestação de serviço à comunidade ou mesmo uma semi-liberdade, quando ele vai sair durante o dia para estudar e trabalhar e à noite vai ficar na unidade de internação. Ariel, que mudanças devem ser feitas urgentemente nesse sistema? Nós precisamos da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de que tenhamos pequenas unidades, os jovens divididos conforme a idade, gravidade do crime cometido, compleição física, o tamanho deles, e também com atividades educativas, profissionalizantes, culturais, esportivas e de lazer. E o tratamento também daqueles que têm problemas de envolvimento com drogas. As próprias pesquisas do Conselho Nacional de Justiça mostram que quase 80% dos adolescentes se declararam usuários de drogas entre 2.000 que foram entrevistados. Então, nós precisamos garantir esse atendimento adequado para que eles voltem melhores para a sociedade. A pergunta da Camila agora é bem interessante, vamos ouvi-la. Os jovens podem votar, dirigir e participar, por que não podem responder pelos seus atos? Na verdade, o voto é facultativo, a cadeia não seria facultativa. Cometeu o crime, já iria para o sistema penitenciário superlotado. Para se ter uma ideia, no Brasil nós temos 300 mil vagas e temos quase 600 mil presos. Em São Paulo são 100 mil vagas e 200 mil presos. Então, realmente não é o mais adequado. Agora, nós também devemos levar em conta a questão do direito de dirigir. Se reduzir a maioridade penal, o adolescente passa a ter o direito de dirigir. Então, se hoje no Brasil nós temos por ano 20 mil mortes de jovens no trânsito, nós certamente poderemos ter muito mais, porque a partir dos 16 anos todos poderão dirigir, porque hoje a única questão que inibe esse direito é a questão da inimputabilidade penal, porque ele não poderia responder criminalmente pelos crimes de trânsito.
Você tem dúvidas? Quer mandar alguma pergunta? Participe conosco, facebook.com/RedeTVT ou então @RedeTVT pelo Twitter. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Até já! Estamos ao vivo pela internet e também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. No programa de hoje estamos falando sobre a maioridade penal, redução ou não. Dados da Fundação Casa em São Paulo provam que latrocínio e homicídio representam menos de 1% dos casos de internação dos jovens. A maioria dos casos é por roubo e tráfico de drogas. Qual a solução para o problema? Tire suas dúvidas, envie perguntas, facebook.com/RedeTVT ou então @RedeTVT pelo Twitter. Continuamos conversando com o advogado Ariel Castro Alves, membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ariel, nós temos ainda muitas perguntas, vamos ouvir a próxima. Quem fez foi a Sucena Boranato. As pessoas que são contra a redução da maioridade penal, elas dizem que só vai atingir a população pobre. Isso é verdade? Na verdade, o sistema judiciário brasileiro, ele atinge principalmente as pessoas mais pobres. Então, geralmente, as punições são aplicadas de forma seletiva, de acordo com a renda, de acordo com as condições econômicas da família dos condenados. Então, isso já é uma prática reconhecida no Brasil do próprio Poder Judiciário. No caso dos atendimento de adolescentes, nós também temos essas práticas, porque inclusive uma das questões levada em conta pelo juiz para aplicar uma medida socioeducativa é o chamado respaldo familiar. E com isso, acabam tendo interpretações do tipo, só tem respaldo familiar quem é de família de classe alta. Então isso não é aceitável, porque a pessoa não pode ser condenada com base nos seus requisitos socioeconômicos. E na falta das condições adequadas, o poder público tem que garantir todo o apoio à estrutura necessária para essas famílias. Vamos ouvir agora a pergunta que a Mariana fez. Em vez de punir, não seria melhor ter escolas, educação e trabalho? Essa é a questão fundamental e mais importante. Certamente, se o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse cumprido, porque diferente do que muitos tratam, o Estatuto tem meia dúzia de artigos que tratam da questão do envolvimento do adolescente com crime e mais de 200 artigos que tratam da prevenção, da questão da educação, da saúde, da assistência social, da profissionalização. Então, o fundamental é pensar, desde o dia que essa criança nasce, todo o atendimento adequado, porque se ela viver só em contextos de violência, ela possivelmente vai se tornar uma pessoa violenta. Já dizia Zilda Arnes, as crianças, quando bem tratadas, são uma semente de paz e esperança. Quando maltratadas, certamente serão pessoas violentas que só nos trarão desesperança. Nós vamos ouvir agora a pergunta que a Marcela fez. Eu gostaria de saber o que são as medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, na verdade, são formas de sanções diante da prática de um crime, de um ato infracional pelos adolescentes. Então, estão lá, principalmente no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclui desde uma advertência, no caso de crimes de menor gravidade, passando pela reparação dos danos, pela prestação dos serviços à comunidade, principalmente em órgãos públicos, também pela liberdade assistida, onde o adolescente vai ter um orientador que vai buscar incluí-lo no trabalho, na profissionalização, no estudo. Tem surtido efeito, Ariel? A privação de liberdade, a prisão, é sempre a forma mais cara de tornar as pessoas piores. Para se ter uma ideia, por mês aqui em São Paulo, um adolescente custa 7.000 na internação
na Fundação Casa, enquanto numa escola ele custaria R$ 60 por mês. Então isso é uma grande distorção. Na verdade, nós precisamos muito mais prevenir do que propriamente reprimir. Vamos ouvir mais uma pergunta. Em outros países, a redução da maioridade já existe há algum tempo. Por que aqui no Brasil ainda é com 18 anos? Sempre se dá o exemplo dos Estados Unidos. Eu já fui, a convite do próprio governo americano, conhecer as unidades de internação e também os presídios juvenis. Então lá nós temos uma variação nos estados. Alguns têm um tratamento prisional a partir até dos 10 anos de idade, mas a maioria dos estados tem um tratamento também socioeducativo muito parecido com o Brasil. Países como a Espanha e a Alemanha, há 10 anos atrás, também reduziram a idade penal para 16 anos e depois verificaram o aumento da criminalidade juvenil e voltaram exatamente para o critério dos 18 anos. E no Japão, que é 12. Exatamente. No Japão, nós também temos essa questão da maioridade penal a partir dos 12, mas é um tratamento também muito parecido com o Brasil, é diferenciado. Eles não ficam em presídios comuns, eles têm um atendimento também socioeducativo. Ariel, gostaria que você deixasse uma dica, por favor, às pessoas que têm interesse e querem se informar mais sobre esse assunto. É importante que as pessoas busquem, se informar através de organizações como o próprio Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, através da página da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu tenho também vários artigos publicados em vários veículos de comunicação e também vários sites que podem ser aí encontrados na própria internet. Muito obrigada pela sua participação, Ariel. Obrigado a vocês e agradeço aí a possibilidade de esclarecer aos telespectadores da TVT sobre um tema tão importante hoje no nosso país. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.